isso mesmo. Que é isso, né? É ruim que eu não tô te vendo, que aí eu não vejo quando você quer falar. É, não, mas aí eu vou falar. Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar alguma coisa. Porque no meu computador eu vejo. Olha só que engraçado. Vou até colocar aqui de novo para atualizar. Bom, mas algum lugar vai ficar gravado para a gente se ver depois. Tá, tá bom. Então tá. Ó, eu fiz esse convite para você, que eu já venho fazendo esse movimento na internet, que tem a ver com o seu trabalho, né, com você, né, de uma certa forma, admiro muito o seu trabalho, admiro a sua pessoa. Esse mundo feminino nosso precisa de se aliar umas com as outras, a gente espalhar conhecimento e ver que a gente pode, né? A gente pode continuar coisas melhores, igual você falou, para os nossos filhos e para a gente mesmo. Então, a iniciativa é de espalhar conhecimento, as pessoas verem que a gente consegue tirar dúvidas umas com as outras, a gente está perto, né? E com o seu trabalho aqui hoje, ainda mais nesse mês laranja, laranja não é, lilás, né? É, ele Fez lá. muito sentido o convite, né? A gente ia fazer em julho, acabou que não deu, né? Que a gente conversou e foi aquela coisa de férias, né? Aquele trem É, todo. E aí a gente vai fazer agora. Eu queria entrar no tema. Você já falou um pouquinho sobre a questão da mulher em casa, sobre essa dupla jornada, né? E eu queria saber, assim, de forma jurídica, se existe algo que é feito para as mulheres em relação a poder trabalhar em casa, tem essa questão do problema com o filho na escola ou não, se tem algo que a gente tem um respaldo, se a gente tem uma abertura, alguma proteção. é difícil falar porque o que a gente tem muitas vezes é o bom senso da empresa e dos nossos empregadores, né? A gente sabe que, por exemplo, mãe, quando acompanha filho em consulta médica, ela ganha um atestado de acompanhamento, né? E esses atestados de acompanhamento da consulta ao filho, eles vão ser aceitos de acordo com o que está previsto muitas vezes em acordo e convenção coletiva, né? Então, assim, é difícil para a mulher poder acompanhar essa rotina, né? Se a própria CLT não dá essa autonomia para a mulher, né? É, e aí, assim, o que que fica? O que fica é que, infelizmente, de acordo com a CLT, somente uma vez ao ano, né, para acompanhar filho, e somente até 6 anos de idade em consulta médica, que é o que a CLT permite hoje. Qualquer outro número além disso, de fato, é boa vontade do empregador e essa questão de acordo coletivo e convenção coletiva, que muitas vezes eles alinham além do que está na lei, Fábio. E a gente Nossa, sabe que, assim, uma coisa é levar no médico. E o filho, aí você do médico fala assim, terça-feira minha menina foi no médico, e o médico falou, ela tem que ficar de 3 a 4 dias em casa. E aí? Eu tive abonada, então, a falta do que eu levei ela no médico. E os 3, 4 dias que ela vai ficar sem aula? Como essa mulher faz? Como a gente faz, né? é, nossa, e é curioso você falar porque eu trabalhei na prefeitura e eu trabalhei no setor de ponto de frequência, né? Então a gente acompanhava, né, querendo ou não, o dia a dia de algumas pessoas por essa questão de acompanhamento, né, quando o filho ou a filha tem alguma exclusividade diferente em tratamentos, né, fisioterapeuta ou psicológico, né, e, e eu via a dificuldade que era às vezes, igual você falou, dependia mais do setor com as combinações que tinham que ser feitas, né, não era uma coisa que a gente tem hoje pautado, não sei a palavra certa, né? A gente A tem gente pode hoje ficar tranquila, né, formal. Fábio? Assim, que a gente Isso, pode fazer tranquilamente, sabendo que não vai afetar a nossa parte financeira, que às vezes o dinheiro daquela mulher vai estar contado, né? Contando como ela indo trabalhando todos os dias, porque se ela falta, ela vai ter um desconto salarial. É uma exato. bola de neve,
deve, né? Vou fazer um parênteses, sabe, para o autismo, tá? Então, hoje a gente está com uma questão de você apresentar um laudo para a empresa e você conseguir uma redução da carga horária, tá? Claro Uhum. que vai haver junto aí uma redução salarial, tá? Mas isso já se consegue você fazendo esse requisito para empresas de cuidadores dos filhos autistas. Ah, tá. É interessante. Aí já fica um pouco melhor, né? Já começam algumas vitórias boas aí, né? Apesar que, Isso igual você aí. falou, tem a questão financeira que dá uma abalada, né? Exatamente. É, E que eu, impacta tudo, né? sim, e aí eu fico até meio controverso, né? Porque é uma mãe que eu não sei particularmente, né? Eu acho, é uma mãe que tem um filho, que ela precisa de dar uma atenção maior, e aí ela vai perder em contrarresposta um salário. Exatamente. É, Exatamente. é umas coisas que não caminham junto, vai cada uma para um lado. Mas estamos aí, é bom que o Exatamente. pessoal fale também, né, sobre o que, que eles acham sobre isso, porque eu acho que é bem polêmico e é valioso, né, e carregando isso para a comunidade. E são pessoas que precisam de diversas terapias, né, Fábio? Assim, cognitivas, comportamentais, e o financeiro vai contribuir para essa criança conseguir ter todo esse suporte ou não, né? Então a mãe, ela fica numa balança que ela não sabe para que lado ela vai, qual pratinho ela vai equilibrar naquele dia. É, exatamente. Eu assisti isso em alguns casos, não em especial do autismo lá, né, quando eu trabalhei, mas é, em outros tipos de doença, né? De deficiência, né? Isso, deficiência, eu assisti bem de perto e vi as dificuldades lá. Acho É isso. legal passar isso para frente. Também sobre mulher, né, no trabalho, eu queria perguntar sobre a gente sobre home office, sobre o dilema da maternidade em relação à licença, obstáculo profissional. É, a gente vê que às vezes muita gente tem insegurança ainda quando fica grávida para falar no trabalho. Dependendo da cidade pequena, né? Outro dia mesmo eu achei que isso não existia uma. Eu estava conversando com uma colega online, ela falou sobre isso. Você Você achou que isso contar. nem existia mais, né? Oi? Você achou que isso nem existia mais, né? Não, não, achei que não. Não, mas assim, é tantos dilemas, né, Fabi? Porque, assim, por um lado, a gente tem aí essas mães que, eventualmente, elas estão entrando na maternidade um pouco mais tarde, né? Porque elas estão cada vez mais aí no mercado de trabalho e aí, muitas vezes, elas focam muito esse lado do trabalho, porque entende que, de fato, a maternidade, ela dá uma pausa, né? Muitas vezes, querendo ou não, eu com minha menina de 1 ano e 10 meses, ano passado, né? Então eu fiquei com o Valentino em casa. E a gente Uhum, trabalha como dá, como pode, né? Ajeita daqui, rebola dali, na hora do cochilo, na hora da soneca. Peço um apoio para minha sogra, peço um apoio para o meu marido, né? Nesse sentido. Mas tenho vários olhares sobre isso, né? Primeiro, o privilégio que eu pude de estar em casa com ela, ponto número um. uhum, Segundo, porque muitas não têm esse privilégio de fazer essa escolha. Ah, não, vou botar minha menina um pouco mais velha na escola, não quero colocar ela com 4 meses, com 6 meses de vida, que a licença maternidade acaba normalmente com 4 meses, né? sim. Exceto algumas empresas que estendem a licença maternidade até 6 meses em troca de algumas bonificações. Mas a grande maioria é de 4 meses. E a hora que você vê 4 meses, aquele bebezico ainda, para quem amamenta, ainda está amamentando, né? E aí ter que voltar para o mercado de trabalho. E aí tem várias questões. Primeiro, às vezes o que essa mulher recebe não paga alguém para cuidar dessa criança. Às vezes ela não vai conseguir uma creche, né? A gente sabe que falta vaga em creche em todas as cidades. Tem esse problema de creche. Aqui em Tabira tem esse problema de creche. E aí o que que essa mulher faz, né? Poxa, mas o que eu recebo vai ser só para pagar a creche.
E aí, o que que ela faz? Ela vai para o mercado de trabalho ou ela escolhe ficar com a criança? Eventualmente ela vai escolher ficar com a criança e eventualmente ela vai escolher voltar para o mercado de trabalho por causa de outras questões. E aí, a hora que volta para o mercado de trabalho, tem essa demanda de um filho ainda que é um recém-nascido, né? 4 meses, eu ainda vou considerar um recém-nascido, ele ainda é um bebezinho que precisa ainda de muito cuidado. Que a mãe ainda, né, ainda tem as suas inseguranças, porque é um bebê muito novo, e a volta ao mercado de trabalho, a volta ao local de trabalho dessa mulher. Se é uma mulher que amamenta, ontem mesmo eu estava falando exatamente disso, né? Se é uma mulher que amamenta, ela volta, o peito enche, o peito vaza, ela pode É, passar por alguma situação constrangedora no serviço, né? É, se ela precisar tirar leite, ela não vai ter um local adequado para tirar o leite, armazenar esse leite para esvaziar o peito, né? Não passei por isso, mas já me falaram que a mama enche, a mama fica dura, a mama dói, né? Então, se a gente está falando aí de uma jornada de 8 horas com aquela mama sem esvaziar, e o bebê eventualmente mamando de 3 em 3, se ele mama em livre demanda, ele pode mamar até de 2 em 2 horas. Você imagina um peito produzindo leite sem conseguir esvaziar por 8 horas, né? sim, Então, sim. assim, é tantos desafios que a mulher tem quando ela vai voltar para o mercado de trabalho e essas empresas, o como essas empresas acolhem essas mulheres que estão retornando, né? A empresas, ao local de trabalho, como é, né? Então, assim, Larissa está aí dizendo, né? O peito fica duro e dói. É. Como se trabalha dessa forma, né? Porque aí a gente tem que ter uma concentração. Imagina se alguém que atende, que é uma lojista, uma vendedora de loja, imagina ela atendendo as pessoas naquela situação, o quanto desconfortável é para ela, né? Então, assim, Fábio, você pode compartilhar um pouco também, assim, ser autônoma como eu, né? E aí, às vezes, a gente consegue ter uma flexibilidade um pouco maior, mas e quem não consegue? Nossa, eu tenho minha história para contar. Você foi falando, eu fui revivendo aqui tudo. Quando eu ganhei meu filho, o Alê, né? Ele hoje tem 16 anos. Quando eu ganhei ele, eu estava com 18. Eu estudava no Senai e estava para entrar no mercado de trabalho. Eu passei isso tudo que você me falou. Assim que eu formei, né? Quando eu estava fazendo o curso já, eu tive uma situação já que foi marcante para mim. Eu não podia parar o curso, porque era escola, né? O curso técnico, para poder ficar no meu período de maternidade, os 6 primeiros meses. Eu tive que ir voltar com 20 dias, e aí eu tinha meu apoio familiar todo, né? Quem ficou primeiramente com ele foi minha irmã e minha mãe, minha avó e a madrinha dele. Então tinha um revezamento ali para ficar com ele no período da tarde. E era exatamente isso. Eu ia para o Senai com os seios todos molhados, mesmo usando aquele negócio de tampar que a gente usa, Sou trocar, bem. e voltava toda molhada. Isso quando eu não ia chorando, voltava chorando, porque a sensação de abandonar o filho quando É. era nova. E aquela coisa lembrava todo o tempo, que essa sensação. Depois, quando eu fui trabalhar, formei, passou o período, né? Quando eu voltei a trabalhar, veio essa coisa que você falou. É o que eu falo. Quando eu tenho alguma mulher que eu posso conversar, eu falo: olha, quando eu não tive a oportunidade, mesmo tendo um apoio familiar muito grande em relação a poder trabalhar e estudar, eu tinha a sensação que eu trabalhava para trocar o meu salário pelo tempo que o meu filho estava longe de mim e comprar fralda e leite. Aham. Remédio, se precisasse. Por quê? Eu tinha acabado de formar, eu não ganhava bem, né? Então, o salário era mínimo o suficiente para fazer só isso que eu falei. Se tivesse uma despesa a mais, eu fazia era bico, gente, no final de semana. Já trabalhei de segurança, eu ia trabalhar de garçonete, não deu, mas de segurança eu trabalhei. Se precisasse de alguma outra coisa, eu ia. Então, era para complementar a renda. Então, sufoco a gente passa, isso tudo que você falou. Hoje eu tenho oportunidade melhor como autônoma, mas os perrengues que a gente corre de responsabilidade, né, de outras coisas, é igual você falou, né, a rotina em casa, como é que fala? De um home office é diferente também, né?
Mas é uma Hoje, escolha mais livre. Oi? porque assim, as pessoas eventualmente falam, ah, mas o home office facilita. Olha, se você não tem uma pessoa em casa para te ajudar, eu particularmente, a não ser que os filhos sejam mais velhos. Como eu tenho só a minha experiência, se eu tô com minha menina aqui de 1 ano e 10 meses aqui ao meu lado, não adianta, ela não tem como trabalhar, porque ela quer mexer no teclado, ela quer mexer no mouse, ela quer mexer naquilo que você está mexendo. Aqui em casa, para você ter ideia, eu tenho um mini tecladinho para ela. Adianta? Não adianta. Não. Um mini teclado, entendeu? Não adianta, ela quer o meu. Então, assim, claro, as fases vão passando, a idade vai ficando mais velha, a criança vai ficando, tendo mais autonomia, né? A mãe facilita a vida da mãe no home office. Agora, naquela horário, fazer o horário da criança, o almoço, ela É. vai ter que fazer. Entende, Fábio? Só que assim, só que hoje, jornada de trabalho é controlada pelo computador. Então, assim, É. vou trazer tem um tema polêmica um tema polêmico que é as câmaras dos notebooks, sem os funcionários saber, eles podem estar vigiando esses funcionários, tá? Nossa. Sim. Então, sabe aquela história que o computador escuta tudo que a gente fala? Uhum. É meio que por aí. Então, assim, essa mulher que está em casa, mesmo de home office, eventualmente ela tem um controle de jornada e ela tem um controle do que ela tem que fazer. E se for um controle de jornada rígido, se ela não está ali, ela vai ter dificuldade. Ela pode levar até uma advertência, porque ela não está cumprindo o horário de trabalho no home office. Nossa. Sim, Não então sabia. assim. Claro que, tem um filho mais velho, ele tem mais autonomia para tomar um banho, etc. Agora, minha menina que eu tenho que trocar fralda, por exemplo, como é que eu vou parar? Ô, gente, peraí que eu vou ali trocar uma fralda. Aí depois, não, peraí. Não tem como, né? Então, É. assim, o home office, ele pode facilitar em alguns pontos, mas também deixa a mulherada louca. Aliás, na época da pandemia, houve estudos sobre isso, de como essas mulheres estavam adoecendo no home office. Elas Super estavam doentes, concordo. entende, sabe? Assim, Entendi. de perder o juízo mesmo, de perder o juízo. É verdade. No home office, eu lembro que eu trabalhava sentada assim no computador e do lado ficava a minha bancada, que me dividia de olhar para minha cozinha. Aí na hora que eu levantava beber uma água, eu já ficava caótica. Entende? Não é isso? É. É complicado. Então, assim, o home office ele não facilita por completo a vida das mulheres, né? Hoje em dia, isso já caiu por terra de falar assim: não, tá em home office, tá de vida boa, não trabalha. Isso já caiu por terra por causa de produtividade, por causa de controle de jornada. Então, assim, é como se tivesse na empresa, tem que produzir como se tivesse na empresa. Não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu te interrompi, Fábio você já ia Costa. falar? Oi? Pode falar. Eu falo demais, tá, gente? Aqui, falando sobre essa questão do trabalho, né? E aí, quando a gente fala também da desigualdade salarial, a gente teve o terceiro relatório de transparência salarial divulgado, né? E aí a gente chega aquela história que a mulher ganha menos, isso não é irreal, isso é um fato, tá? Então, diagnosticou-se, foi visto de perto que as mulheres ganham 20,9% a menos que os homens, mesmo fazendo a mesma função que o homem. Então, aqui eu não estou falando de, ela ganha menos porque ela tem uma capacidade intelectual menor ou porque ela estudou menor. Não. A gente está falando de homens e mulheres que têm a mesma formação técnica, o mesmo desempenho, e essa mulher vai ganhar 20% a menos que o homem, tá? E vou trazer um outro dado, tá, Fabi? Que é ainda um Uhum. dado ainda mais triste, né? Que as mulheres pretas, né? As mulheres pretas ainda ganham ainda menos que nós, mulheres brancas. Então, Sim. assim, a desigualdade atinge ainda mais as mulheres pretas, né? O que é ainda mais triste a gente escutar isso e saber disso, né?
e que, de fato, a desigualdade salarial, ela existe, o terceiro relatório comprova isso, assim, e traz números, tá? 4.700 homem ganha, 3.700 mulher ganha, isso a gente falando de uma média salarial, e a mulher preta cai para 2.800, sabe? Então a gente vai assim, o homem tá aqui, a mulher branca tá aqui e a mulher preta tá aqui na ponta, se a gente está falando de salário. Nossa, isso é muito gritante, eu não sabia. Assim, eu já ouvi falar, sabia que existia uma diferença entre o homem e a mulher, mas entre o homem e a mulher, e ainda mais um, né? Mais a mulher mesmo, por causa da cor, não sabia. E existe alguma coisa que a gente consegue fazer de forma legal, Daphne, sobre isso? Olha, na verdade, assim, talvez alguma denúncia. A gente tem uma lei de igualdade salarial, que é a Lei 14.611, que ela exige que as empresas com mais de 100 empregados, que elas implementem as medidas de transparência salarial e critérios remuneratórios para garantir a igualdade entre homens e mulheres. Isso é uma lei, isso a gente falando para mudar geral. Agora, você é mulher, passou por isso numa empresa, ganhava menos que um homem fazendo a mesma função que essa. Mulherada, a Justiça do Trabalho tá aí para isso, né, Fabi? Aí a gente entra com uma reclamatória trabalhista pedindo a diferença salarial, né, a isonomia salarial daquele homem com aquela mulher. Ah, entendi. Foi até a pergunta aqui que surgiu agora, ó. E sabe se é possível algo resolver exatamente isso que está falando, pois ouço várias pessoas falando que mulher deve receber menos. Isso. Então, é isso, né, ô Julie? Então, assim, ou as empresas apliquem a lei de igualdade salarial, ou as empresas tenham uma responsabilidade social para com essas mulheres, ou de fato a gente entra na justiça e pede essa isonomia salarial, essa diferença salarial dos valores que ela recebeu a menor comparada ao homem. Ô, Fabi, teve um estudo feito exatamente sobre isso. Sim. Sobre, será que de fato os homens são mais atraentes na hora das entrevistas de emprego? E aí eram Hum. currículos iguais, idênticos, né? Uhum. Informação técnica, e mudava nome, sexo e a aparência. Então, Uhum. uma era uma mulher branca, a outra era uma mulher mais com uma aparência mais masculina. O homem, óbvio, né? O bonitão, né? E as mulheres pretas, com o currículo exatamente igual, e de Uhum. fato os homens eram os mais chamados. E depois dos homens mais chamados desse grupo que eu citei, eram as mulheres com aparência masculina. Nossa. Porque, de fato, assim, é aquilo, né? Então, até a aparência importa se a gente for pensar no masculino, entende? Então, assim, eles entendem que traz essa imponência, né? Ah, não, ela tem essa aparência masculina. Então, a ordem é essa, né? O homem branco, a mulher com aparência masculina, a mulher branca e, por último, a mulher preta. Meu E se, Deus. e se candidataram para vagas reais. Então, foram, assim, criar o currículo era fake, né? Mas se Uhum. candidatando para vagas reais. E aí você observa de fato como essas empresas se comportam. Da mesma forma que você falou na pesquisa, né? Assim, não tem dúvidas, né? E Isso falando aí. de empresa, aí eu lembrei de outra questão, que é sobre se existe realmente aquelas vagas que eles falam assim, tem que ter não sei quantos por cento de mulher contratada na empresa. Como que funciona? Como que está acontecendo hoje? Ô, Fabi, eu não gosto de citar nomes de empresa, mas vou citar aí a Vale com diversos defeitos, claro, mas a Vale tem Uhum. feito isso. Ela tem feito esse programa de tentar capacitar cada vez mais mulheres e conseguir elevar o número de mulheres dentro da empresa, porque de fato foi observado que não tinha mulher na empresa trabalhando, né? Então ela está tendo essa mudança de cultura para dar oportunidade para essas mulheres. Posso dar um outro exemplo, que é a ONU Mulheres. ONU Uhum. Mulheres Prefeitura de Itabira faz parte é uma ação que é tentar ficar 50 mulheres, pelo menos, no cargo de gestão.
Então, nos cargos de poderes, tá? Eu acho que é ONU 50% mulheres, tem uma frase aí que é um projeto, tá? É, então, assim, acaba que o que a gente mais tem são mais essas questões. E um ponto interessante, Fábio, quando você fala assim, o que será? Lá no início você disse sobre. é, Posso responder aqui o Júlio, Fábio? Ele Pode pergunta responder. se eu acredito que essa medida funciona e se pode mudar essa cultura preconceituosa da sociedade. Na verdade, o que vai mudar a cultura preconceituosa da sociedade passos lentos e a gente construindo essa sociedade mais justa, né? Se a gente pensar, né, que até poucos anos atrás o homem podia matar a mulher em legítima defesa da honra do homem, a gente pensa o quão lento a gente está nisso, né? Se a gente pensar que poucos anos atrás as mulheres não podiam se candidatar e não podiam votar, então, assim, a gente vai mudar essa cultura preconceituosa da sociedade com passos lentos, infelizmente. Passos lentos e eu acredito também na mudança nossa, né? O que nós vamos fazer para isso, né? O que os empreendedores fazem, o que essas empresas podem fazer para a gente melhorar todo esse cenário, né? Para a gente melhorar como cidadã, como sociedade, como cultura, como tudo isso, né? Então, assim. Acredito numa mudança, claro, né? Mas assim, ela ainda vai acontecer a passos bem lentos. Você falou de uma coisa que eu estava aqui pensando, sobre candidatura, né? A gente nota, eu notei aí em Tabira, né? Teve até uma das. Eu acho que foi, sem ser essa última que teve essa eleição, a anterior, eu também fui convidada por um partido para eu ser vereadora. Na última, na última eleição também, muitas pessoas, muitas mulheres participaram. Eu achei muito bacana o envolvimento, porém, nos resultados ainda, parece que de uma forma geral as pessoas ainda estão pensando igual na hora que vão contratar a empresa. Porque a É, maioria do resultado final são homens, né? Então parece que nem a gente com a gente mesmo, de uma forma, né? De alguma forma, não, igual você falou, os passos estão lentos, não estamos conseguindo nos conectar com a resposta disso, né? Em pensar em confiar naquela mulher como uma gestora, representante, de alguma forma, nem a própria mulher está conseguindo ainda eleger uma mulher. isso Eu aí. vejo isso ainda, né? E, Sabe, e eu só voto em mulher. é, Exceto se não tem mulher naquele cargo, aí eu vou votar no homem. sim, sim. Mas primeiro turno, que, né, sempre vai ter, sempre não, né? A gente já teve com certeza eleições para presidente, que provavelmente não teve nenhuma mulher se candidatando, provavelmente. Uhum. Não vou me lembrar agora quando, né? Mas assim, eu sempre voto em mulher, sabe, Fábio? Por isso que eu falo que eu sou uma feminista raiz. E é por isso que a gente entende, porque assim, e por isso que a gente tem que ter essa mudança de cultura. Doutora Patrícia, ela foi me pedir voto para era eleição de OAB Minas. E aí Sérgio Leonardo estava se candidatando e precisava muito que Sérgio Leonardo ganhasse, mas Carla Silene também estava se candidatando. E ela me veio conversar comigo, veio pedir seu voto para Sérgio Leonardo. Falei, Patrícia, eu daria meu voto para ele se Carla Silene não tivesse. Eu voto em mulher, então eu vou votar nela. E é interessante que ela replica isso para ela comentou isso com o Sérgio Leonardo, com o Carlos Sereno, por causa disso. A gente tem que ter essa mudança, sabe? Então, É. assim, a gente tem que fazer isso, Fábio. A gente tem que pensar sobre e de fato executar. Então, assim, tem mulheres, eu voto em mulher. Eu não voto no homem, eu vou votar no homem. Não porque os homens não têm capacidade, mas as mulheres também têm. E a revolução será feminina ou não será. Então, assim. É, e a gente ainda, depois que essas mulheres conquistam os cargos, eu acredito que elas também passem por uma outra questão, porque elas vão trabalhar de alguma forma, a gente pode ver, né, de forma, vamos dizer assim, mais política, né? Elas vão trabalhar com um grupo masculino maior. Então, Exato. o apoio que elas vão ter ali dentro, elas vão passar por certos desafios diferentes, né? Então, a gente Com que tem, certeza. a gente ainda tem que manter o apoio
porque elas passaram só mais uma etapa, conseguiram Isso chegar aí. ali. Mas Mas, a forma Fabi, aí elas vão sofrer o preconceito, as dificuldades que todas nós enfrentamos. na Nos pele, nossos carros, nas empresas, em qualquer lugar. Porque tá no gestão sofre mais, mas a gente sofre em todos os níveis. Então, assim, é mais um desafio que a gente enfrenta estando no cargo de poder ou não. E que bom que a gente vai enfrentar esse desafio se estiver no cargo de poder. Porque eu enfrento o mesmo desafio como subordinada. E mais é, importante, Fabi, sabe o que eu acho importante? A hora que essa mulher vai para o cargo de poder, o que nós temos que fazer, nós como mulheres? Eu tenho que trazer outras mulheres comigo. exato. Isso é importante. Isso é importante, gente. A hora que eu consigo ascender, eu quero que outras mulheres tenham que vir comigo. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, vereadoras e vereadoras, por exemplo, daqui de Tabira, que não tem a maioria no seu gabinete mulheres. Entende? É, Você entende, Fábio? Não falta aí uma lógica? E aí, eventualmente, essas vereadoras vão em evento de mulher, vão em evento contra a violência contra a mulher, mas o que é que elas têm feito na prática para mudar essa realidade de mulheres? Porque se é, eu, que subi, não levo essas mulheres junto comigo, o que que eu estou fazendo subindo sozinha? Eu não vou sozinha, não. Eu tenho que levar elas comigo. tem que levar. Porque senão Entende? não Então, assim, adianta. não adianta, eu quero a mudança não só para mim. Eu quero a mudança para todas, né? Então, assim, se eu tô indo lá para cima e eu sei da dificuldade que é chegar lá em cima, como não levar mulheres junto comigo? E essas vereadoras, por exemplo, daqui de Tabira, eu sei que não tem a grande maioria de mulheres nos seus gabinetes. Isso é muito triste, porque elas não entendem o papel delas também como vereadoras, sabe? É. É E é um ambiente complexo. muito hostil, né? Eu Exato, acho. exato, né? Então, assim, elas vão estar num ambiente predominantemente masculino. Se falta nelas mulheres para essa força, né? E se elas trabalham em prol das mulheres, cadê essas mulheres lá ajudando elas? É, como estaremos, né? Se não unidas? Assim, Se pelo não menos nesse unida. sentido, porque a representação dela é totalmente povo, né? Vamos dizer, né? Exatamente, somos nós, né? Nossa, não tem outra Somos palavra. nós, somos nós, isso aí. Ô, Fábio, e aí, assim, recentemente, quando a gente falou lá atrás dos trabalhos invisíveis, né, é importante a gente trazer isso. Recentemente, a gente teve uma decisão falando que esses trabalhos invisíveis, qual que é o trabalho invisível? Marcar o médico, lembrar da vacina do filho, lembrar que a fralda Uhum. acabou, tem que comprar isso, né? Todo esse trabalho que faz a vida gerir, faz a vida andar. E que a mulher tem que ser remunerada por esses trabalhos, no cálculo da pensão. É, Entende? Por quê? Porque, gente, é claro que essa mulher está mais sobrecarregada. E se essa mulher está mais sobrecarregada, por que não que ela tem que ser remunerada, não ser remunerada quanto a isso? Então, assim, eventualmente eu escuto assim, ah, não, mas eu contribuo muito para lá em casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu faço algumas perguntas. A pessoa fala assim, ah, eu vou no supermercado, eu falo, quem faz a lista para você? Ah, minha esposa. Não, eu que levo a filha no médico. Eu falo, mas quem marcou? Ah, mas eu que é. levei no dentista. Eu falo, quem marcou? Aí a pessoa pode pensar assim, é só marcar. Não é só marcar. Gente, O isso que tem que aqui, ser? ó, né, Fábio? Assim, é uma carga psicológica de coisa na cabeça, tem que fazer, que tem que fazer, que tem que marcar, tem que agendar, nanana. E fora das outras obrigações que a gente tem. Por isso que a gente chama eu chamo, a gente não, todos chamam do trabalho invisível. Porque é o É. trabalho que existe, que a mulher está fazendo, mas que ninguém está vendo. Mas ele está sendo feito, ele existe, né? Então, E se assim, parar de fazer também, vira uma bagunça. a casa para, não é? O lanche da criança levar na escola acaba, o sabonete acaba, o papel. A vida não funciona, a vida não roda, a vida não gira. Então, assim, é complicado quando a gente não tem esse reconhecimento, as mulheres não têm esse reconhecimento. Porque a gente tá falando sobre as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho,
Mas a gente tem que falar também das dificuldades das mulheres donas de casa que são invisibilizadas por causa disso, por simples fato de serem donas de casa. O trabalho de Exatamente. dona de casa é um puto trabalho, né, não, Fabi? É, nossa, muito. Pra Não gente tem? organizar. Igual pra gente fazer essa live que a gente teve que se organizar. Eu tive que me organizar, você teve. A gente teve uma conversa antes para ver nossa rotina. Tem tudo por trás, né? Exatamente. Então, assim, é muito complicado, né? Não é fácil gerir tudo. Cada hora a gente equilibra um pratinho diferente, né? E Sim. assim, ficamos exaustas, né? E a gente ainda tem que estar o quê? Linda. Não tem que estar linda? Ainda tem que Tem estar que estar linda. linda, bem disposta. Bem disposta, arrumado, porque a gente ainda tem que fazer a atividade física. É um milhão de coisas que a gente tem que dar conta. Então, É. assim, a hora que a gente vê, né, essa dificuldade e esse excesso de trabalho de todos os lados em cima da mulher, aliás, assim, aquela mulher que faz tudo sozinha em casa, eu não sei como é que ela dá conta. Que ela cuida do É, filho, e cuida do marido, e tem fala assim: ah, eu tenho mais um filho, meu marido é um filho. Eu não sei como é que essa mulher dá conta. não, alguma ponta dela uma hora vai quebrar, né? A gente sabe, né? Não sabe para que lado, mas vai. Não Exatamente. adianta. Os estudos também mostram isso. Então, a saúde, igual você falou, a saúde mental não segura. A saúde Tem mental não dá conta. só mais um assunto que eu pensei, que é sobre o assédio moral e sexual feminino no trabalho, no ambiente, né? Como Exato. que isso acontece? Como que isso chega para você como advogada? O que você tem feito aí? Larissa, se aconteceu com você, depois você me chama no privado que a gente conversa e entra com o processo, né, Fabi? Porque é É, isso, assédio sexual e moral no trabalho. Infelizmente, o sexual, nós mulheres estamos mais vulneráveis, né? É só ver os números de índice de assédio sexual, sempre recai mais na mulher, infelizmente, né? E assim, é triste como eventualmente algumas mulheres têm que aguentar calada, né? Que eventualmente algumas mulheres não têm a quem recorrer porque podem ficar desempregada. Então, assim, é tantas camadas também nisso. Ah, que bom, Larissa. É tantas camadas nisso, dessa discriminação, né? Porque, assim, gente, dessa discriminação sexual e moral no ambiente de trabalho, porque o moral, sabe, Fabi, todos nós, né, estamos sujeitos, os homens e as uhum. mulheres, né, o moral. Agora, o sexual, infelizmente, nós somos as maiores vítimas do assédio. E o mais triste, né, Fabi? Eu acho que assim, não importa o que a gente faça, não importa como a gente esteja vestida, não importa se a gente dê liberdade ou não, o assédio pode acontecer de qualquer forma, né? Porque eventualmente a gente ainda tem, né, ainda falando sobre essa cultura preconceituosa que Julie comentou, né, nos comentários, a gente tem ainda essa cultura de, ah, você deu mole pro seu chefe, tá querendo uma promoção, por isso que ele tá te assediando. A gente ainda tem Uhum. que escutar esse tipo de coisa, esse tipo de absurdo, né? E já tem, assim, pesquisas, dados e tudo que mostra que, assim, a gente sempre querem colocar a culpa na mulher, mas isso não existe de você falar que a mulher que deu abertura, que a mulher que deixou, que a mulher, né? Isso, assim, é mais uma forma de reduzir a gente, né? E falar que nós somos as culpadas, ao invés dos homens assumirem as responsabilidades, né? E darem um basta nisso, e entenderem que o corpo é da mulher e só é permitido fazer qualquer coisa com ele se nós permitirmos, né? Então, assim, complicado, difícil, e aí nesse campo só, de fato, processos, né? Claro que tem leis que falam, né, Uhum. Fabi, que não pode discriminar, não pode, isso tudo tem na lei falando que não pode. Acontece com Uhum. frequência?
acontece com frequência, né? E aí, se acontece com frequência, a única coisa que cabe são processos judiciais trabalhistas, né? Para que a pessoa seja indenizada se ela sofreu qualquer tipo de assédio moral ou sexual. E a dificuldade dessa prova, né? Porque É. como que ela prova esse assédio sexual se eventualmente ele acontece em ambientes fechados, em ambientes que não têm testemunhas, né? É o que acontece eventualmente com as medidas protetivas de Maria da Penha, sabe, Fabi? De Sim. eventualmente, né, a mulher poder ter alguma dificuldade porque vão duvidar da fala dela, né? Desconfiar da fala dela. E aí Sim. são os desafios que nós mulheres enfrentamos. Nossa, é verdade, né? Ter a prova, né? Eu acho que acaba até desestimulando, dependendo da pessoa, né? A continuar naquele local de trabalho. Acho que Exato. acaba podendo fazer com que ela saia de lá, né? Eu, por exemplo, assim, nunca passei essa situação, mas dependendo do que eu passasse, eu talvez preferia sair do lugar do que enfrentar se eu não conseguisse provar, se ninguém acreditasse, se fosse uma coisa muito desgastante, né? Sim, e eu Mas vou é, te falar, Fabi, mesmo com prova, provavelmente nós seríamos julgadas e provavelmente duvidaríamos da nossa palavra, né? Porque é isso que acontece, não tem como. A vítima de assédio sexual, ela é sempre culpabilizada. Ela é sempre alguém aponta o dedo para aquela mulher, para falar que ela foi responsável, para ela falar que ela deu abertura, para ela falar que ela deu brecha. E sabe o que que é triste? É triste quando esses processos vão para a justiça, né? E o advogado tenta fazer isso. O advogado que ele está defendendo o agressor, ele está defendendo quem fez esse assédio, normalmente vai tentar culpabilizar a vítima. Ele normalmente entendi. faz essa estratégia de defesa de culpabilizar a mulher, de culpabilizar a vítima. E aí, eventualmente, eu fico pensando, não, uma área que eu trabalho, se a gente não consegue mudar isso, né? Porque essa mulher tem que ser ridicularizada mais uma vez, já não basta tudo que ela passou, sabe? Eu penso muito nisso, quem atua nessa área. É verdade. Que é mais uma coisa contra, né? É, não basta tudo que ela sofreu, ela ainda perante o juiz, o advogado ainda vai apontar o dedo para ela e falar assim: você não permitiu? Você não deixou? Você não tinha essa intimidade com ele? Né? E eu falo porque eu tive uma cliente nessa situação, tá? Que em audiência ela sofreu um abuso sexual e em audiência foi perguntado isso para ele. Se ela não tinha a intimidade de fazer esse tipo de brincadeira. Eu não sei se abuso sexual é brincadeira, Fabi. Eu tô confusa, sabe? Aí se justifica como brincadeira e tá tudo bem. Entendi. Entende? Não, eu tô brincando com ela, eu tenho intimidade para brincar com ela. Então, assim, é triste essa mulher ter que passar, né, por esse apontamento de dedo quando ela está sentada buscando a justiça para ela mesma. E, eventualmente, igual você falou, às vezes a mulher vai desistir nem por falta de prova, às vezes ela vai desistir por vergonha. Quantas É vítimas, verdade. quantas vítimas de assédio sexual? E aí a gente vai falar assim, quantas vítimas não vão a uma delegacia? Né? Não procuram o hospital referência de violência sexual. Quantas pessoas? Não é É, não verdade? procura, é verdade. Com Por certeza deve. vergonha, por vergonha. É. Nossa, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você queria contar pra gente, mais É, alguma pergunta que você trouxe do pessoal. Eu achei muito bom os assuntos que a gente trouxe. ô, Fábio, eu queria falar mais disso que eu falei, né? Que a gente falou da desigualdade salarial da mulher, mesmo as mulheres tendo a plena condição, né, mental e de currículo, mesmo ela tendo estudado, né? A desigualdade salarial, ela existe, né? Falamos sobre, eu acho que essa questão importante das mulheres levarem as outras mulheres juntos, isso vale para toda a mulherada, né?
Falamos sobre assédio e discriminação, falamos sobre o trabalho invisível. Eu acho que assim, sobre o trabalho a gente falou e sobre os correlatos do trabalho, né? Sobre os filhos, sobre as dificuldades de criação, sobre as dificuldades financeiras, sobre as dificuldades do retorno ao trabalho, né? Quando essa mulher amamenta. Eu acho que os pontos mais que eu queria abordar aí foram todos abordados por você e por vocês aí que fizeram as perguntas também. Ai, que bom. Eu queria finalizar te agradecendo que você aceitou o convite, que você enriqueceu essa tarde com esse tanto de resposta bacana, com experiências suas, com o seu conhecimento para a gente. Quem não conseguiu assistir, depois eu vou postar, te marcar, deixar para as outras pessoas conhecerem seu trabalho, tá, Daphne? Obrigada. E eu gostei muito. Eu queria ficar mais, mas meu celular já apontou 2 vezes que tá acabando, você acredita? Eu falei assim, não acredito que a bateria acabou tão rápido. Então, assim, gente, não pode ligar na cara do pessoal nem da Daphne. Então, tem que avisar. Gabi, Mas eu eu adorei. agradeço também. Eu também. Adorei estar com você. Larissa, que acompanhou a gente aí também até o final. Pode mandar beijos para os seguidores, Fábio. Claro, pode. Dafimores e Fabimores, né? Isso. E aí, assim, agradecer o convite, né? Falar que essa mulherada aí tem que se empoderar, saber seus direitos, informação é poder, né? E aí, assim, poder na mão dessa mulherada, a gente faz tudo. Falei e repito, a revolução será feminina ou não será. Exatamente. Obrigada de novo, Daphne. Obrigada, Lara, que acompanhou a gente aí. Tem muita gente entrando e saindo, mas depois vocês podem pegar o conteúdo. E, E vamos que vamos, depois a gente vai marcar outros assuntos, porque eu gostei com muito do certeza. que a gente trouxe. E a gente pode até aprofundar em mais alguma coisa, né, interessante, ou talvez algum movimento diferente. Com O que que certeza. você acha? Bi, Então, tá agradeço bom. imensamente o convite, estou à disposição e a gente vai continuar aí nossas trocas com certeza, tá? Um beijo grande aí. Beijo, um abração. Tchau, Obrigada, gente. até. Até mais. Até. Tchauzinho. Gente, vamos encerrar nossa live maravilhosa. Antes que meu celular descarregue, da próxima vez eu colocar ele mais de 50%. Não sei o que rolou, se é por causa do vídeo. Mas estamos todos muito felizes, eu e a Daphne, e o pessoal aqui conseguiu tirar algumas dúvidas e conversar um pouco. Até mais. Beijos.